Não sou psicóloga, mas estou aqui para utilizar os recursos da psicologia para fortalecer as nossas marcas pessoais e os nossos negócios, né? Principalmente dar um direcionamento, que eu acredito que é a principal função que um arquétipo tem. Quando a gente define, a gente fica muito mais centrado no que é a nossa principal força e das coisas que os nossos clientes precisam, né? Os arquétipos, eu falo toda hora, mas eu preciso falar porque não é um assunto assim tão difundido, são imagens que estão presentes no nosso inconsciente, no meu, no seu, no de todo mundo, e que é muito fácil das pessoas reconhecerem. Por isso que tanto para a gente reconhecer quando a gente associa a nossa marca, ser mais fácil para a nossa comunicação, quanto para quem entra em contato com a gente. Eu comecei a estudar a questão de jornada do herói através desse livro que chama Story, é de um autor chamado Robert McKee, e ele é roteirista, ele de Hollywood, ele estuda roteiros, mas nem foi ele que foi a primeira pessoa a falar sobre jornada do herói, foi um antropólogo há muito tempo e viu um padrão das histórias. E o Robert McKee, que faz treinamento para roteiristas de Hollywood, aproveitou e também adaptou isso para as pessoas que fazem roteiros. Então, esse livro ele é bastante complexo, porque ele é para quem quer escrever roteiro. Até o Robert McKee, ele fala, a gente faz aula de música, a gente faz aula de pintura, a gente faz todo tipo de arte, só que escrever é um tipo de arte e a gente esquece, né, de treinar essa arte. Então, do jeito que o Robert McKee fez essa estrutura da jornada do herói, até tá aqui, né? A fórmula da jornada do herói em 12 simples passos, não tá tão fácil assim. Lá no livro, ele coloca tipos de filmes que são para superação, para romance. Então, assim, o objetivo realmente de quem estuda roteiro daquela maneira é também para escrever filmes, e eu quis trazer para vocês uma coisa mais simplificada para a gente usar essa ideia no nosso produto e no nosso Instagram. Mas assim, para simplificar bem, ele coloca, divide, né, que essa jornada do herói, ela tem, a pessoa está numa vida comum, ela tem um chamado, ela passa por diversas dificuldades, até que no fim ela chega numa superação, né? Aí eu fiz esse mesmo roteiro de uma maneira mais simplificada. Ali vocês viram que tinha 12 passos, né? E eu fiz em 7 passos. Vou falar a respeito de cada um rapidamente e depois a gente encaixa isso nas nossas vendas e também para a gente imaginar como que isso realmente acontece nos filmes. A partir de hoje, se vocês já não fazem isso, vocês vão começar a perceber que todos os filmes têm essa mesma sequência. Um dos fatores muito presente é você precisa de um protagonista. Antes de começar um filme, você tem sempre aquele personagem principal, aquele herói, que a história vai acontecer com ele. O segundo passo, bastante comum, é que ele tem um problema. Inclusive, esse problema ele deve aparecer mais ou menos até o 10º minuto. Assim, a gente precisa entender qual que é esse problema, porque a gente vai se envolver com essa história quando a gente percebe que tem um problema, um obstáculo, alguma coisa que está acontecendo, né? Que precisa ser resolvido, que precisa ser alcançado. E normalmente essa pessoa que está com um problema, ela encontra um guia. Ela estava um pouco relutante se ela devia seguir por um caminho ou outro, ela está perdida, ela não acha que vale a pena e ela encontra um guia. Esse é o terceiro passo. Opa. Este guia normalmente apresenta um plano. Vamos fazer um exercício prático. Eu separei o filme do Diabo Veste Prada, porque é um filme que eu gosto muito, e depois eu fiz a pesquisa lá, a maioria já tinha assistido, eu falei, dá para a gente fazer esse paralelo juntas, né? Juntos e juntas. E este guia, normalmente, convida para uma aventura, convida para fazer a execução deste plano.
Se você não fizer esse plano, você tem o risco de um fracasso. Você pode continuar na sua vida comum, não enfrentar aquele problema que você tinha, inclusive no início você estava até relutante, né, de enfrentar esse problema, e você pode ter um risco se você não agir, né? Mas o final deste roteirinho ali que eu montei, né? Se você seguir o plano, você alcança um sucesso. Então, basicamente, assim, bem rapidinho, mas eu queria que ficasse uma coisa muito simplificada para que todo mundo pudesse usar, ao invés de ter aqueles 12 passos super sofisticados, a gente tivesse esses 7 que são, no mínimo, interessantes para a gente usar com os nossos produtos. Mas, de qualquer forma, eu vou disponibilizar aquele slide grandão com os 12 passos e todo o detalhamento. Temos aqui o filme O Diabo Veste Prada, e temos a Andrea, que ela tá com essa roupinha e no final ela vira esse mulherão. Eu falei de 7 passos para vocês. Existe um personagem, no caso, a nossa personagem é a Andrea, né, a protagonista dessa história. E o primeiro passo que eu falei, que é ter um personagem, você vê, a Andrea não tem nada de heróico, ela é só uma protagonista. E o segundo passo, ela tem um problema. Se vocês lembram, ela tinha um problema que ela era formada em jornalismo numa grande universidade, ela queria começar a escrever profissionalmente para uma grande revista uma área mais política, social, e o que aconteceu? Ela não estava conseguindo ser chamada para emprego nenhum e ela conseguiu trabalhar numa revista de moda que não era o que era o que ela mais queria, né? Bom, e aí ela começou a trabalhar nessa revista de moda e ela estava com muitos problemas e ela encontrou um guia. Neste primeiro ato de heroísmo dela, o guia dela foi aquele Nigel, né, o careca, que falou: você vai ficar chorando ou você vai lutar, né? Você vai ficar com esse suéter azul ou você vai entrar no jogo? Então, ele foi o guia que ela encontrou, né? E ele apresentou um plano. Não sei se vocês lembram daquela cena, né? Que eles estavam lá numa mesa de reuniões. Ele pegou um sapato do Jimmy Choos e falou para ela: agora vamos lá, que eu vou te transformar, né? E convidou a Andrea para aventura. Então, essa cena do filme realmente era uma aventura. Aquela música da Vogue, da Madonna, Vogue, de fundo, né? E ela fazendo toda a transformação, até que ela atinge o sucesso, que é essa última foto, que realmente ela alcançou isso. Então, assim, isso foi dentro daquela história, teve esse primeiro trecho. Depois que ela alcançou isso, ela tinha outros problemas. Por exemplo, nós voltamos aqui, porque ela já estava com o cargo super legal, o cargo que todo mundo queria, dentro da revista de moda, e aí ela poderia ter outros objetivos, por exemplo, ir para Paris e se destacar lá. Então, nessa história, ela encontrou como guia a própria Miranda, né, que falou: me segue, né? Eu tenho. Se você quer ser igual a mim, tinha um plano ir para Paris, ela participar de tudo que a Emily não ia participar, embarcar na aventura. E ela foi até que ela alcançou aquilo que ela queria. Na verdade, eu já estou até indo para o fim da história, que era ir para Paris, e depois ela descobriu que ela não queria. Até porque, no meio do caminho, que ela tinha outro problema, porque ela descobriu que ela não queria tanto isso, ela encontrou outro guia, que foi aquele Christian Amanpour, que ela teve um caso, e aí ele tinha um plano de pôr
os roteiros dela para alguém famoso ler, e ela se empolgou e falou, claro, vou te dar os meus escritos, né? Ficou relutante, mas depois falou, você pode me ajudar? Eu vou te dar meus escritos. E embarcou nessa aventura, meio que... porque ela tinha um caso com ele, eu acho que não deu tão certo. Agora eu não estou lembrado o motivo, porque com ele as coisas não progrediram. Mas até que no final de tudo, né, a última cena, ela alcança aquele sucesso quando ela foi chamada para entrevista naquele num jornal, numa revista do tipo que ela queria, né? Então, assim, você vê que, de uma maneira bem simplificada, ela passou esse processo de problema, guia, plano, e chega no sucesso, pelo menos ali, que a gente viu umas 3 vezes até que ela chegasse no objetivo final dela, e a gente, como telespectador, fica torcendo para que isso aconteça. Agora, eu quero passar para vocês como que a gente aplica isso no nosso negócio, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é posicionar o nosso cliente como protagonista dessa história. Ele tem um problema. Ele se aproxima de você porque ele tem um problema, né? E mais do que isso, ele tem um sonho lá na outra ponta. Ele precisa de um sucesso. Então, quando a gente faz os nossos estudos aqui de consultoria de posicionamento de arquétipos, a primeira pergunta que eu faço é a motivação do cliente. Onde ele quer chegar? Porque isso define tudo que você vai fazer, porque você está fazendo essa jornada aqui do herói, essa jornada arquetípica, para levá-lo ao sucesso. Então, ele tem um problema e o nosso objetivo é levá-lo ao sucesso, o último ponto lá, e evitar o fracasso. Então, primeira coisa, o herói da história é o seu cliente. Aqui, em termos de arquétipos, a gente já define qual que é o arquétipo da motivação do cliente, né? De o que ele quer para chegar nesse sucesso. O segundo passo, ele encontra um mentor. Olha que sorte, ele encontrou você, vocês me encontraram. Então, e ele, quando contrata você, se ele for um prestador de serviço, ele também tem a jornada para fazer esse caminho junto com o cliente dele, né? Então, você é um mentor, né? E aqui entra outro arquétipo, porque existe aquele primeiro que a gente pensou na motivação do cliente que quer chegar no sucesso, e existe você como mentor, que tem uma personalidade muito sua, que já nasceu com você, com as suas forças, e essa sua característica de mentor vai ser o que vai cativar que ele queira seguir com você nessa jornada, né? Eu vou dar um exemplo prático, depois que a gente acabar aqui, de uma cliente minha. Como que a gente encaixou isso, tá? Mas aqui entra o arquétipo seu pessoal dominante, porque você é um mentor preferido que tem um plano. Este plano, em geral, é o seu produto, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Você é uma consultora de imagem. Você tem um produto. Seu produto pode ser um produto de coloração pessoal, seu produto pode ser uma consultoria completa que você vai na loja junto com as pessoas. Você precisa esquematizar esse plano que vai levar ao sucesso daquela pessoa. O quarto passo, depois que você tem um plano, você precisa empolgar para essa aventura, né? Então, na empolgação da aventura, você precisa não só focar no seu produto, mas você mostrar para esse cliente que o seu plano, que você executou, ele vai levar ao sucesso. Então, nesta hora de apresentar o plano,
a transformação da motivação desse arquétipo é muito forte. Você precisa lembrar muito. Então, vamos pegar um outro exemplo. Você é uma médica focada em emagrecimento, e você tem um plano, né? O plano é consumir menos calorias por dia, ou trocar a sua motivação por comida por outra coisa que você faça, ou seja, você tem uma coisa que você pensou que vai funcionar. E você chama para aventura. Se você ficar nessa chamada para aventura, somente focando, você vai consumir menos calorias, você vai ter que fazer o tanto de exercício, que na verdade é o que vai levar realmente ao sucesso do cliente. Mas se você focar só nisso, pode ser que seu cliente se afaste, mas ele precisa ver o sucesso que ele vai alcançar. Então, nessa hora da chamada para aventura imagine você mais magra, as roupas que você vai poder comprar, você pode até fazer uma consultoria de imagem, imagina o tanto de energia que você vai ter na sua vida com alguns quilos a menos, ou seja, você na chamada para aventura, a pessoa precisa se imaginar naquele novo patamar, né? E também nessa hora, na hora que a gente consegue realmente cativar as pessoas para a nossa história, a gente precisa mostrar, né, que a gente está fazendo tudo para evitar o fracasso, porque se ele não entrar nessa aventura agora, pode ser que nunca emagreça, pode ser que seja tarde demais para começar um projeto, pode ser que daqui para frente você não esteja mais disponível, ou seja, todas as coisas que podem acontecer que podem levá-lo ao fracasso. Então, precisa ser lembrado, né? Tudo isso para que o cliente entre na aventura com você e você chegue no sucesso com ele, né? E aqui eu coloquei um exemplo de uma cliente que a gente começou a trabalhar, e eu encaixei aqui, vou colocar maior, que o cliente dela é um herói. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com as motivações, né, do cliente dela, que está lá no fim, que nem aparece aqui nessa tela. Ele tem um problema, eu faço as perguntas, ela levantamos juntos os desafios, né? Ela é uma mentora engraçada. É que aqui é um print, tá? Não é uma tela que eu posso correr, mas ela também tem outras características. Ela tem um plano, ela convida para ação, né? Para essa aventura arquetípica, pode resultar num fracasso, se o cliente não seguir, ou pode levá-lo ao sucesso, se ele resolver entrar nessa aventura junto com ela. Então, gente, em resumo, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? De como é possível encaixar um modelo tão conhecido, né? Que faz tanto sucesso em Hollywood, em vocês mesmos, no negócio de vocês mesmos. Não é muito fácil a gente parar para sentar e conseguir imaginar essas coisas todas, mas eu até botei aqui um desafio para vocês pensarem, né? O que meu cliente está procurando, né? Porque, assim, eu vou até dar um exemplo que a gente está trabalhando na área de finanças, né? Um consultor de finanças. Em geral, você pensa que uma pessoa que procura um consultor de finanças, ele quer fazer aplicações, né? Aprender a fazer aplicações, multiplicar o dinheiro. Muitas vezes e a maioria das pessoas que trabalham nessa área focam nisso. Mas só que existem milhares de pessoas que trabalham com isso e oferecem isso. E a minha cliente, ela tem outras forças também. Ela aprofunda, por exemplo, na parte comportamental. Então, não só ao invés de você
aplicar o dinheiro que você ganha, é você saber gastar melhor, você não comprar por impulso, você não seguir a manada. Então, assim, por que não focar na pessoa que está buscando um autoconhecimento para que ela tome decisões mais inteligentes? Então, são essas coisas que todos vocês sejam, sei lá, arquitetos, consultores de imagem, psicólogos, médicos, vocês podem pensar que outro tipo de transformação vocês podem trazer para o cliente de vocês, para que eles vejam vocês como mais fortes, né? E fazer essa jornada. Esse modelo, ele pode se repetir várias vezes. Por exemplo, pode ser de um nível macro, agora que vocês estão pensando no negócio de vocês, e pode ser em pequenos projetos. Vamos supor que você já está com o projeto do cliente. E aí você pega e fala, bom, agora o meu cliente, eu já estou com ele aqui na mão, ele já comprou minha consultoria, eu não estou tentando convencer nenhuma venda, e a gente tem uma jornada aqui para alcançar. Qual que é o problema, o que ele quer, qual que é meu plano, e você pode fazer essa pequena jornada várias vezes para esquematizar e organizar a sua vida, né?